Esse texto que nós lemos aqui em Isaías capítulo 6, ele vai falar da ausência do rei no trono. No ano da morte do rei Uzias. Nós conhecemos a história lá em Crônicas, ou também em Reis, nos é revelado a respeito da vida desse homem, o tanto que ele foi usado por Deus, a forma como ele foi usado por Deus. Está muito claro no capítulo 26 de 1 Crônicas, que ele foi, de 2 Crônicas, que ele foi um homem amigo da agricultura. Ele foi um homem que o Israel inteiro gostava dele, porque através desse rei, a prosperidade chegou a essa nação. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26. Ele edificou torres no deserto, ele trouxe segurança, ele cavava muitas cisternas de água, de forma que as pessoas não precisavam andar muito para obter água. Ele facilitou a vida das pessoas, ele abriu essas cisternas de água, não só no deserto, mas também nas campinas, nos vales. Ele plantou muitas vinhas, os seus campos eram férteis, e o texto vai dizer que ele era amigo da agricultura, diz o versículo de número 16. Ele colocou em ordem o exército de Israel, trazendo um exército enorme de 307.500 pessoas que protegiam a nação de Israel dioturnamente. Ele preparou para esse exército todo, diz o versículo 14, que ele foi um rei extraordinário. Ele preparou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedra. Ele naquela época fabricou, diz o texto, que ele fabricou máquinas em Jerusalém. Ele fez máquinas para proteger Israel de invenções de homens que eram peritos em suas obras, destinados para as torres e para os cantos da muralha. As pessoas viviam seguras, as pessoas não tinham medo, as pessoas tinham atiradores de flechas, e também ele inventou máquinas que lançavam grandes pedras. O texto vai dizer aqui que ele foi maravilhosamente ajudado. A sua fama correu por toda a terra, até a fronteira do Egito. Todos em Israel viviam seguros. Mas esse homem cometeu um erro. Esse homem entrou no santuário do Senhor, querendo ser um sacerdote, querendo ocupar o papel de um sacerdote. Ele não aceitou a disciplina ou a exortação do profeta Isaías, e aí esse grande homem, que era a esperança de Israel, morre. Ou seja, o trono agora está vazio. O rei Uzias tinha morrido. O que a nação vai fazer? Como que ela vai se proteger? Quem vai dar continuidade a esse plano de governo? Quem vai dar continuidade a essa certeza de que nós estaremos seguros? Quem vai nos sustentar? Quem vai nos preparar? Quem vai fazer com que o exército permaneça organizado? Quem é que vai garantir a paz sobre essa nação? Então, nesse momento em que o trono está vazio, a nação está passando por crise, o profeta também estava em um período de crise, todos estavam em crise, porque o suspense estava sobre a vida da nação inteira. É nesse momento que Isaías tem uma visão. Nesse momento de crise, no ano em que morreu o rei Uzias, ele disse: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor, e o Senhor estava sentado sobre um alto e sobre um sublime trono. O trono de Israel estava vazio. Israel estava sem um monarca aqui na terra, mas aquele que constitui reis e aquele que destitui reis estava assentado no trono do universo. Ele não tinha perdido o controle, ele não estava em crise, ele não estava com um sentimento de insegurança, ele não estava em pânico, ele não estava em medo, porque ele é o Senhor do universo.
E essa é a visão que nós precisamos ter em um momento de pandemia, em um momento de crise, em um momento de crise familiar, de crise política, de crise econômica, de crise religiosa, de crise espiritual. Nós estamos vivendo nessa crise financeira, nós estamos em um mundo cheio de crise. E Isaías tem a visão de um Deus que está assentado em um trono. Quem está no trono manda, quem está no trono determina, quem está no trono tem a última palavra, quem está no trono é absoluto, quem está no trono é soberano. E ele vê que quem está no trono é o Senhor dos exércitos. E eu venho aqui para dizer para você que está com medo, que está inseguro, que tem motivos inúmeros para ficar preocupado, e a população do mundo tem motivos para ficar preocupada, porque nós estamos vivendo aí em dias ruins, em que as nações estão sendo assoladas, países no mundo inteiro, em todos os continentes, estão fechados, suas economias estão sofrendo, seus governantes não sabem o que fazer, desavenças, visões diferentes, eles não têm controle, eles não sabem o que fazer. Nós precisamos ter essa visão de um Deus que está no trono, de um Deus que, conforme diz os Salmos, ele se assenta sobre os dilúvios da terra. Os dilúvios vêm, as ondas vêm, mas Deus está assentado sobre os dilúvios, ele não perdeu a sua soberania, ele controla todas as coisas, e ainda ele é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Saiba que Deus está no trono. Você que tem o seu negócio, você que está passando por momentos difíceis, principalmente os pequenos empresários, os microempresários, as pessoas que estavam com um ânimo imenso, começando os seus negócios, e agora vem essa crise. Eu venho aqui para dizer para você, é verdade, a crise está aí, você não pode ignorá-la. Mas levante os seus olhos, olhe para o alto, saiba que há um Deus que está sentado no trono e Ele tem estratégias, Ele tem conselhos, Ele tem sabedoria, Ele tem conhecimento, Ele tem discernimento, Ele tem palavras de revelação para você. Agar estava num deserto dizendo, vou morrer porque aqui não tem água, aqui não tem comida, e de repente esse Deus Todo-Poderoso abriu os olhos de Agar e no deserto ela viu um poço. Nessa crise que nós estamos vivendo, há um Deus que pode abrir os seus olhos, aonde ninguém está vendo recursos, aonde ninguém está vendo solução. Deus pode te dar uma visão espiritual, Ele pode te dar estratégias, Ele pode te dar meios, Ele pode te dar sabedorias, Ele pode te dar conselho, Ele pode abrir portas aonde ninguém pode abrir. Creia nesse Deus que está sentado no trono. Ele estava sentado no trono em Isaías capítulo 6, ele está sentado no trono em Daniel capítulo 7, ele está sentado no trono em Ezequiel capítulo 1, ele está sentado no trono em Abacuque capítulo 3, ele está sentado no trono em Mateus capítulo 27, ele está sentado no trono em Atos capítulo 2, ele está sentado no trono na visão de Estevão no capítulo 7 de Atos, ele está sentado no trono em Romanos 8, versículo de número 32 e 34, fazendo intercessão por nós, está sentado no trono. Ele está sentado no trono em Efésios 1, versículo 19 ao 21, ele está sentado no trono em Efésios 2, versículo 6, ele está sentado no trono em Colossenses 3, versículo 1 ao 3, ele está sentado no trono em Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele está sentado no trono em Hebreus capítulo 8, versículo 1, ele está sentado no trono em Hebreus capítulo 10, versículo 12, ele está sentado no trono em Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele está sentado no trono em 1 Pedro 3, ele está sentado no trono em Apocalipse 1, em Apocalipse
Apocalipse 2 ele está no trono, em Apocalipse 3, versículo 20, ele está sentado no trono, versículo 20 e 21, em Apocalipse 4 ele está sentado no trono, em Apocalipse 7 ele está no trono, e termina Apocalipse dizendo, o capítulo 22, que ele está assentado no trono. Os Herodes, os Nabucodonosores da vida, os grandes reis, imperadores, estiveram assentados, mas já passaram, eles não permanecem, mas o nosso Deus permanece assentado no trono. Você não serve um Deus morto, você serve um Deus que, por caráter de substituição, a segunda pessoa da Trindade morreu, assumindo a nossa forma, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele disse, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Em Apocalipse 3:20 ele diz, aquele que vencer se assentará juntamente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono juntamente com meu Pai. Então eu venho aqui desafiar você a tirar os olhos de circunstâncias. Elas existem, claro que elas existem, elas estão aí. Nós não somos seguidores de uma filosofia para dizer que tudo isso é apenas ilusão, mentira. Elas estão aí, elas machucam, elas mexem com o nosso bolso, elas mexem com nossa comodidade, elas mexem com o nosso tempo. Mas existe um Deus que está sentado no trono e que domina sobre todas as coisas. Não se esqueça disso. Essa é a primeira visão que o Isaías teve. A segunda visão, essa visão de um Deus que está no trono, ele fala, eu vi os serafins que passavam de um lado para o outro, voavam, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, a santidade de Deus, com 2 cobriam os pés, o temor de Deus, com 2 voavam para dar louvores a Deus, são dependentes de Deus, e eles clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto esses serafins estão clamando uns para os outros, a respeito daquele que está sentado no trono, exaltando a sua santidade, 3 vezes santo é aquele que está sentado no trono. Nesse momento, o Isaías, até então tinha tido uma visão do alto, onde Deus está sentado. Agora, ele tem uma visão de dentro, ele tem uma visão da sua pecaminosidade. Essa é a segunda visão que ele tem. É a visão da sua pecaminosidade. Quando ele vê esse Deus assentado no trono, ele diz, ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, quando você lê a Bíblia, você vai perceber um padrão. Toda pessoa que teve uma visão de Deus, ela se sente incapaz. O Isaías vai dizer, eu sou um homem de lábios impuros. O João Batista vai dizer, eu é que necessito ser batizado por ti. O Jó vai dizer, eu me humilho no pó e na cinza, porque agora os meus olhos te veem. O Daniel vai sentir-se sem força alguma. O Ezequiel vai cair como morto. O João na ilha de Pátimos vai prostrar-se como que um morto, porque toda a força foi embora. O apóstolo Pedro, quando Jesus faz o milagre da pesca maravilhosa no seu barco, ele se prostra e diz assim, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Todos os homens na Bíblia que viram a manifestação da glória de Deus, tiveram que tirar as sandálias dos seus pés, tiveram que se lançar diante do Senhor, porque quando você está diante da santidade de Deus, você consegue ver o tamanho da sua pecaminosidade. Eu particularmente, eu tenho muita dificuldade de ouvir pregadores que não conseguem enxergar o tamanho da sua pecaminosidade. Quando você não consegue enxergar o tamanho da sua pecaminosidade, não estou falando dos seus atos pecaminosos, estou falando do potencial que você tem para pecar. Não estou falando das coisas que você fez
Eu estou falando de coisas que você é capaz de fazer se a graça de Deus não estiver na sua vida. Essa visão da sua pecaminosidade faz você entender que você precisa desesperadamente de Deus. Que a visão da santidade de Deus remete você para a sua pecaminosidade. Porque a santidade dele faz ver que você está anos-luz de estar semelhante a ele. Você se sente pequeno, você se sente incapaz, e isso não é ruim, isso é a visão de todo homem que conheceu Deus. E na verdade essa visão da sua pecaminosidade, enquanto você não tiver, você não está apto para ser usado por Deus, porque você pode até ser um profeta, mas um profeta de juízo, um profeta que só aponta pecados, um profeta que só condena. Você não é um profeta que estende a mão, como Jesus, que foi o profeta de Israel, mas tinha a mão estendida, que tinha um coração cheio de compaixão, que chorava por Jerusalém. Quando você entende isso, a sua pecaminosidade, a sua capacidade de pecar, a sua fragilidade, a capacidade que há em você de fazer coisas ruins, então você entende que você precisa desesperadamente da graça dele, e então você vai clamar: ai de mim, porque eu sou um homem pecador, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vi o Rei. E quando você vê o Rei, você se vê lá dentro de você. Mas essa visão não é uma visão para te condenar. É uma visão para você reconhecer a sua incapacidade. Por isso que para Moisés, quando ele tira as suas sandálias, Deus o reveste com o seu poder. Por isso que para Josué, quando ele tira as suas sandálias, Deus se torna aquele que vai destruir as muralhas, que Josué não vai precisar nem lutar. Por isso que para Isaías o Senhor o restaura. Por isso que para João o Senhor lhe dá a honra de batizá-lo. Por isso que para Paulo o Senhor lhe dá a honra de ser um apóstolo. Por isso que para Eliseu o Senhor lhe dá a honra de ser o sucessor de Elias. Por isso que para esses homens que se humilham, por isso que para Pedro, Deus diz: não temas, porque a partir de agora você vai ser um pescador de homens. Todos esses que reconhecem a sua pequenez, sabe, essa pandemia que nós estamos vivendo. Esses dias perguntaram para mim: por que você acha que veio? É um juízo de Deus? É alguma coisa? Eu não sei dizer para vocês, juízo, eu não vejo como um juízo de Deus, mas eu vejo isso acontecendo como uma oportunidade para a gente reconhecer o quão pequeno nós somos. Para os comandantes, para os presidentes de nações, para os senadores, para os governadores, para as pessoas que estão revestidas de autoridades nas nações da terra, perceberem que não podem fazer nada sem a ajuda de Deus. Nós estamos orando para Deus iluminar os olhos de homens, para que eles possam descobrir uma vacina, dar sabedoria para eles, o discernimento para eles, a orientação para eles, porque os médicos são dons de Deus para a humanidade. Deus está dando sabedoria a esses homens. Mas isso veio, e a gente tem que aproveitar esse momento que nós estamos vivendo e pensar quais são as lições que eu preciso aprender. E eu, pelo menos, Edson Teixeira, a lição que eu aprendo é: Senhor, eu não sou nada. Eu tinha um monte de planos esse ano para estar em 28 países. Todos esses planos acabaram. Pelo menos pessoalmente eu tinha que estar em 28 países. Hoje, virtualmente, através das redes sociais, eu recebo e-mails de... Olha o que Deus faz de centenas de missionários que estão espalhados em muitos países do mundo. Inclusive, amanhã eu prego para um outro continente, depois da manhã eu prego para um outro país da Europa. Deus tem os seus meios, mas meus planos fisicamente foram frustrados.
Significa que eu não tenho controle de absolutamente nada, mas Ele tem controle de todas as coisas. E quando eu sei que Ele tem controle de todas as coisas, eu reconheço a minha pequenez. E aquelas perguntas, aquelas coisas que eu não sei, eu simplesmente me entrego nas mãos daquele que está sentado no trono e sabe muito bem o que Ele faz. Pode prestar atenção na Bíblia. Todos os homens que tiveram uma visão da santidade de Deus foram homens e são homens na nossa geração que reconhecem o seu estado de pecaminosidade, a sua fragilidade. Não são pessoas que vivem na prática do pecado, não é isso que eu estou falando, mas são pessoas que reconhecem que existe um potencial imenso neles para cometer pecados. Por isso não podem tirar os olhos daquele que está sentado no trono. E como consequência dessa visão da sua pecaminosidade, então nasce a terceira visão que nós precisamos ter em um período de crise, que é a visão da graça e da misericórdia daquele que está sentado no trono. A visão da graça de Deus, a visão da misericórdia de Deus. Quando Isaías, agora ele bate no peito dele, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem pecador. Nesse mesmo instante que ele confessa o seu pecado, um desses serafins, parece que ele interrompe esse seu momento de adoração àquele que está sentado no trono, porque eles estavam dizendo um para o outro: santo, 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 e um deles parece que sai desse sistema de adoração contínua, quebra esse ciclo de adoração, vai lá no altar onde tem um monte de brasas e com uma tenaz, ele consegue pegar uma daquelas brasas e voa em direção ao profeta e toca nos lábios do profeta Isaías e diz assim para ele: os teus pecados foram perdoados e a tua iniquidade foi purificada. O que é isso? É a visão da graça de Deus, de um Deus santo, de um Deus todo-poderoso, mas de um Deus gracioso, perdoador e misericordioso. De um Deus que, quando você reconhece a sua fraqueza, Ele vem para fortalecê-lo. De um Deus que, quando você reconhece a sua pequenez, Ele vem para ser engrandecido na sua vida. De um Deus que, quando você reconhece que não sabe o que fazer, Ele vem para fazer algo através de você. Perdão de Deus, perdoado e purificado. É a mesma linguagem de 1 João 1, versículos 7 ao 9. Se andarmos na luz como Ele na luz está, e mantermos comunhão uns com os outros, o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos praticado pecado, mentimos e a sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí começa o capítulo 2, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, não pequem, mas se todavia alguém entre vós pecar, nós temos um advogado que está sentado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Que coisa extraordinária quando a gente tem essa visão da misericórdia e da graça de Deus. A gente pode se levantar, a gente sabe que Ele é um Deus santo, 3 vezes santo. A gente sabe que nós somos 3 vezes pecador, miseráveis. Mas aí Ele vem com a sua graça e Ele nos purifica. E Ele sabe exatamente aonde estão as áreas impuras da nossa vida. Eu acredito, pelo menos lendo aqui, que se Isaías tivesse dito assim: eis que eu sou um homem de olhos impuros, o serafim ia tocar nos olhos dele. Se eu sou um homem de ouvidos impuros, o anjo ia tocar nos ouvidos dele. Se eu sou um homem de mãos impuras, a brasa ia tocar nas mãos dele. Eu não sei qual é a área na sua vida em que você tem fraquezas, que você tem fragilidades, mas se você confessar,
Se você reconhecer a sua pecaminosidade, saiba, há um Deus gracioso. Nesse momento de crise em que nós estamos vivendo, há um Deus que se manifesta com a sua graça, que perdoa, que restaura, que cura, que renova, que levanta o homem de novo. E é esse Deus que eu estou pregando aqui para você nessa tarde. Então, recapitulando, em um período de crise, quais são as visões que nós precisamos ter? Em primeiro lugar, a visão de um Deus que está sentado no trono. Ele nunca perdeu o seu domínio. Nós é que perdemos o controle, ele nunca perde o controle. Em segundo lugar, a visão da nossa própria pecaminosidade. A gente precisa de verdade olhar no espelho todo dia e perceber que a pessoa que mais precisa da graça de Deus não é aquele que a gente está apontando o dedo por causa dos erros que ele cometem, mas sim é aquele que nós estamos vendo no espelho todos os dias. Essa é a pessoa que mais precisa da graça de Deus. É a tua graça que me basta, é a tua graça que me fortalece, é a tua graça que me capacita a orar, é a tua graça que me capacita a renunciar aos pecados, é a tua graça que é melhor do que a vida, a tua graça que é o meu fortificante, é a graça de Deus. Por isso diz em Hebreus 4 que a gente deve chegar com confiança ao trono da graça. Pode ver, é chamado em Hebreus 4,16, trono da graça, aonde a gente pode chegar com confiança para alcançarmos socorro e alcançarmos misericórdia no momento oportuno. A gente chega diante desse trono, mas é um trono de graça, aonde existe perdão para nós, porque esse é um Deus gracioso e misericordioso. Mas tem mais uma visão. A gente vê o Isaías tendo uma visão do alto, quando ele levanta os olhos, ele vê Deus. Depois ele tem uma visão de si mesmo, quando ele olha para dentro e ele diz: eu sou um miserável pecador, eu sou um homem impuro. Mas de repente ele diz assim: eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele vê também um povo. Ele não tem só uma visão do alto, ele não tem só uma visão de dentro, ele tem uma visão para os outros, ele tem uma visão para fora. Eu tenho muita dificuldade, queridos, em acreditar em uma pessoa que diz que teve uma experiência extraordinária com Deus, mas isso não mudou a sua vida e não fez ele transbordar de misericórdia para o próximo. Eu tenho muita dificuldade em acreditar em um profeta, em um pregador, em um pastor, em um apóstolo, em um sacerdote, cujo ministério é centralizado só nele, que não transborda para o povo, que não enxerga a necessidade das pessoas, ele não se doa, ele não se entrega, ele não tem misericórdia, ele não tem compaixão, os seus bens não é sacrificado a favor das pessoas, o seu tempo não é sacrificado a favor das pessoas, a sua comodidade não é sacrificada a favor das pessoas. Eu tenho dificuldade em acreditar em alguém que diz que enxergou a santidade de Deus e que enxergou a sua pecaminosidade, mas não consegue enxergar o semelhante, não consegue ser útil para o próximo, não consegue amar as nações, não consegue amar as pessoas. Eu tenho dificuldade em ouvir um pastor e um pregador que diz ser um enviado de Deus, mas que não consegue amar as pessoas que estão sofrendo, que estão perecendo no mesmo pecado em que você estava. Eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estava na mesma situação. A graça me tocou e agora pode tocar neles também. Então é uma visão para fora, é uma visão dos outros. Eu não acredito nesse evangelho em que as bênçãos vêm só para você e você vai vivendo estancado, nunca vaza, como o mar da Galileia. Ele tem vida durante esses milênios todos, porque ele recebe a água do Jordão e ele vaza, peixe o tempo todo, abundância, porque ele recebe, mas ele doa.
Agora aquele mar que está lá embaixo, chamado Mar Morto, olha o nome do mar, Mar Morto. Olha o mar de cima, Mar da Galileia. Galileia significa círculo de povos, onde os gentios, a Galileia dos gentios, onde os povos encontram vida. Agora o outro é o Mar Morto, só recebe e não vaza, só recebe e não doa. A gente não pode ser assim. Quando você recebe a graça de Deus, João capítulo 4, Jesus diz para aquela mulher: aquele que crê em mim nascerá dentro de si uma fonte, leia lá, uma fonte que jorra para a vida eterna. É uma experiência pessoal, é verdade, você vai ser saciado. Mas o que é que diz lá em João 7,37? No último dia da festa, Jesus colocou-se em pé, e ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então em João 4 é uma fonte, porque a sua salvação é individual. Mas agora o ministério do Espírito, diz o versículo 38 e 39, ele estava falando do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em você, não é uma fonte só para saciar você. Existem rios que jorram de dentro de você para abençoar as pessoas. Então você tem essa visão, e eu chamo essa quarta visão do que? A visão da necessidade de Deus. Aí você vai dizer assim: não, pregador, aí você brincou, porque você acabou de dizer que Deus está no trono, que Deus é soberano, que Deus tem todo o poder, e agora você vem dizer sobre a necessidade de Deus. É a necessidade de Deus. Deus deseja, você vai ler Mateus capítulo 25, Deus deseja amar as pessoas. Deus deseja dar água para o sedento. Deus deseja dar comida para o faminto. Deus deseja cobrir o que está nu. Deus deseja visitar quem está na prisão. Deus deseja falar com as pessoas que estão perdidas. Mas leia Mateus 25, que Ele faz isso através de nós. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Eu estava nu e você me cobriu. Eu estava preso e você foi me visitar. Quando é que nós fizemos isso? Quando vocês fazem uma dessas coisas para qualquer um desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Interessante isso. É Deus amando o próximo através de mim, e eu amando a Deus através do próximo. Mas é Deus querendo se manifestar em mim, e Deus querendo se manifestar através de mim. Por isso ele faz a pergunta para Isaías: quem é que eu vou enviar? A quem enviarei? Quem é que vai ir por nós? Essa é a pergunta daquele que está no trono. Quem é que vai ser o meu representante no meio do povo? Quem é que vai se deixar ser usado por mim? E o Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por isso, em Hebreus capítulo 10, versículo 4, está escrito: sacrifícios e ofertas pacíficas não quisestes, porém um corpo me preparastes. O que é isso? Era esse Deus que queria se encarnar, assumir a figura humana, para tocar nas pessoas, para abraçar as pessoas, para tocar nos intocáveis, para comer com quem ninguém queria comer, para assentar-se com quem ninguém queria se assentar, para conversar com quem ninguém queria conversar. Era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era o Emanuel, era o Deus conosco, Deus se manifestando aqui. Aí ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E ele foi, e 40 dias depois ele mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo fez do meu corpo a morada dele. Hoje Deus quer amar as pessoas, mas quer amar através do meu coração. Deus quer tocar no doente, mas quer tocar através das minhas mãos. Deus quer ouvir o clamor do mundo, mas quer ouvir através dos meus olhos. Deus quer visitar o enfermo ou o preso, mas Ele quer ir através das minhas pernas. Deus quer enxergar o mundo, mas quer enxergar através dos meus olhos. Não perca essa oportunidade.
No meio dessa crise, diga para Deus: Senhor, me dê essa visão da sua necessidade, e que eu possa ser aquele que possa supri-la, porque é um privilégio que o Senhor me dá, de poder ser um instrumento em suas mãos, para que vidas sejam tocadas pela graça do Senhor Jesus.